Está. Então, vou começar aqui. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Fábio Andrade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu pronunciamento contábil. E hoje, no podcast, nós vamos falar sobre um assunto muito debatido na nossa época. Mas antes disso, outro integrante, por favor, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra, sou contadora e hoje estou aqui para participar do canal do professor Fábio, né? Para mim, professor, uma vez professor, eternamente professor. E hoje nós vamos falar sobre o assunto e ele vai falar para vocês aí. Olha, a gente vai falar aqui, eu e a Lê, sobre o caso da Ultrafarma, né? Esse é um assunto muito discutido, e eu estava conversando com ela aqui fora off-topic, né, como a gente fala, que essa investigação foi acontecendo e outras coisas foram sendo descobertas, né? É muito maluco que quanto mais você vê assuntos sendo remexidos, mais a coisa vai aparecendo debaixo do tapete. Então, hoje nós vamos trabalhar 8 perguntas que, ao respondê-las, você vai entender todo o caso da Ultrafarma, o que aconteceu. Então, fica com a gente aí, não sai não. Pronto, vamos começar com a primeira pergunta. A primeira pergunta é: por que Sidney Oliveira foi capturado? Gente, nossa, ele é um cara super honesto, ele nunca fez nada de errado. Será? Então, ó, a primeira pergunta que a gente vai levantar aqui nesse programa é: por que Sidney de Oliveira foi capturado? E é engraçado, ali eu estava conversando aqui com o meu sócio Felipe, que para você que está assistindo a gente, tem uma operação do governo chamada Operação Ícaro. Com certeza, Ícaro foi baseado na mitologia grega, é uma história muito interessante, inclusive, a história de Sim. Ícaro, as asas, e por aí vai, né? E foi descoberto um esquema de corrupção muito grande, um esquema que envolve ICMS, envolve a Ultrafarma, que está aqui, estou olhando aqui nas minhas anotações, né? Tem um esquema aí que teria movimentado cerca de 1 bilhão só de propina aí, tá? E é engraçado, Alessandra e colegas da bancada, quando eu comecei a acompanhar o caso da Ultrafarma, as primeiras reportagens vinham falando sobre desvio de milhões e alguns milhões em propina. Só que na hora me bateu aquela coisa, poxa, um cara que ganha seus 40, 50 mil por mês, um auditor, não vai se queimar por milhão. O cara se meter num rolo desse deve ter na casa do bilhão. E hoje a gente já ouve, já lê coisas falando sobre bilhão. Aí, Ale, o que tu achas de toda essa questão assim, inicial, desses créditos? É muito maluco isso. Qual é o seu pensamento sobre essas empresas que já são ricas, mas ainda se metem nesses esquemas fraudulentos aí? Qual é o teu pensamento? Vamos lá. Se houve a fraude, é porque o governo ele dá abertura. No meu ponto de vista, isso é um fato. Outra coisa, a questão de realmente nós nos perguntamos, né, meros mortais, a pessoa está lá, num alto escalão, que é o caso do auditor. Ele não vai se queimar por pouca coisa, isso é um fato. A partir do momento que um empresário também desse nível chega, porque é muito notório, eu estava também vendo algumas reportagens, alguns fatos sobre, e eles colocavam o seguinte, que ele tinha vários artistas representando a empresa, muitos descontos, e claro, alguns empresários do mesmo ramo já tinham uma notoriedade com relação a isso. Para a gente que está de fora, nem tanto. E aí, o que ele fez? Né? Só se aproveitou dos créditos que já estão aí, que muitas pessoas sabem, outras nem tanto. O cálculo é complicado. Se houve a fraude, com certeza teve algo estudado lá atrás, isso também é um fato, e quem foi que fez foi um grande conhecedor. No meu entendimento, né? Um grande conhecedor de ICMS, que é muito complexo. Quem está na contabilidade sabe disso, que é muito complicado.
E a questão dos créditos, realmente, ou ele se aproveitava do que não tinha, ou eles criavam alguma coisa a mais, né? Isso aí, realmente, as investigações vão apontar. O que que acontece? O Sidney de Oliveira é o dono e é o rosto da Ultrafarma, né? Se você colocar aí na, na tua ferramenta de busca, Sidney de Oliveira Ultrafarma, o que mais você vai ver é o rosto dele por aí. Então, de acordo com o Ministério Público, a Ultrafarma e auditores da Cefa, em especial um que a gente vai citar aqui, fez um esquema Sim. muito grande de crédito. E a lei falou uma coisa muito importante. O ICMS, ele é um tributo muito complexo. E na minha humilde opinião, é o pior que nós temos. Né? Então, só para você ter uma noção, só um decreto aqui do nosso estado, só um decreto, que é o principal, ele tem quase 1.000 folhas, só um decreto. Então, fora atos COTEP, atos normativos, instrução, fora as outras coisas. Então, o Sidney de Oliveira foi preso, já foi solto, é claro, mas ele foi preso em função disso, tá? Aí, vamos agora para a segunda pergunta. Pergunta número 2, a lei, colegas da bancada. Quais são os elementos que estão contra ele? É muito engraçado porque existem diversos e-mails, troca de e-mails, ali, falando sobre créditos de ICMS com o fiscal. E mais louco ainda é que esse esquema ele só veio à tona por causa de uma grande investigação na Fertshop. A Fertshop estava sendo investigada, o dono lá fez um acordo ali, e ele, para não cair sozinho, não levar o tiro só, ele foi e disse assim, mas a Ultrafarma, ela só nega no mínimo 60% ali. Você pode encontrar nas reportagens, né? Então, existem indícios, existem provas de trocas de e-mail, confirmações e conversas, tá? Existe a delação premiada do dono da Fast Shop e existe, é claro, a comprovação de todas as operações feitas pelo auditor da Cefa, tá? Que é o grande mentor aí dessa operação fraudulenta. E é muito, muito louco, porque é assim, na área tributária, a gente vê o quão complexo é essa fiscalização aqui no Brasil. É por isso, você que está assistindo agora, que a reforma tributária ela está chegando para o governo ele cercar muito mais as operações aí. Eu vejo, Alessandro e colegas da bancada, que com a reforma, se hoje já é complexo, vai ficar muito mais. É engraçado, eu não sei se você que está assistindo a gente, a Lê, com certeza sabe, você hoje consegue você consegue perceber o acompanhamento do governo em tempo real das empresas, tanto das prestadoras de serviço quanto das contribuintes de IPI e ICMS. Então você vê o acompanhamento real. Então, Ale, você que está assistindo a gente, a Alessandra também tem o escritório dela, somos dois empresários aqui falando mal de todo mundo, né? Mas você vê assim, né? Você vê muitos empresários ali tentando sonegar no seu dia a dia, a gente encontra muitos aqui, a gente bate de frente com um monte aqui, mas você enxerga na tua realidade aí, nos teus clientes ou em colegas próximos? Sim, em algumas situações, sim. E é incrível como alguns não acreditam que podem ser notificados ou que alguma coisa de fato pode acontecer, ou outros que o principal que acontece, que todo mundo sabe no mundo contábil, né? Que é o mais natural. Natural não era para ser natural, mas é o que mais acontece, todo mundo meio que já está acostumado. A não emissão de notas, né? Que nós batemos nessa tecla sempre. Mas uma dúvida tão pequena. Eu recebi em dinheiro, tem que declarar? Eu recebi em Pix. Gente, tem que declarar em tudo. Uma hora, em um momento ou outro, as informações, se elas não são acusadas por você, ela é pelo outro lado. Não tem para onde correr. Você vai ter que fazer essa declaração de um jeito ou de outro. Mas a verdade é que os empresários, não só aqui no nosso estado, acredito que no Brasil inteiro, têm o jeitinho brasileiro. Eles tentam dar o jeitinho brasileiro. E na maioria dos casos, acontece o que está acontecendo hoje. Uma hora as coisas vão aparecer. Claro que, em detrimento aqui das empresas com maiores nomes
pessoas que estão lá em cima, né? A mídia, realmente, a mídia, ela dissemina mais rápido, são nomes de pessoas importantes, são empresas que também empregam muitas pessoas, e o que é pior, a fraude, de fato, ela acontece por quem deveria estar fiscalizando. Ou seja, de fato, a pessoa que está lá ganhando seus 40, 50 mil reais, ele vai agir de acordo com a lei? Não. E o pior de tudo, a gente sente que tudo fica impune. Porque é o sentimento que eu tenho. É uma pessoa que é bilionária, pagando bilhões de propina. O que isso reflete no Brasil? Ou seja, vamos lá, Fábio, às vezes o que pode estar acontecendo? Tu pode ter uma empresa que tu vai requerer esses créditos tributários, a empresa pode até não ter tanto dinheiro assim, mas ela tem um crédito, e para ela recuperar esse crédito demora quanto tempo? Quanto processo tem que ser feito? Quantos anos isso dura? Por quantos auditores isso passa? Ou seja, de fato, a fraude ela está ali dentro do poder maior. E ele é conivente com isso. E a sensação de impunidade é pior ainda. Por quê? Porque quando um grande empresário ou uma pessoa muito rica, seja lá de qual ramo for, dentro do Brasil, ela é presa por algum tipo de crime, a primeira coisa que vem na cabeça do brasileiro é preso. Ele não vai passar muito tempo. De fato, que no meu ponto de vista é o que acontece. E trazendo isso para a realidade dos meus clientes, que a grande maioria a gente tenta fazer tudo certinho, mas eu acredito que isso é tão enraizado dentro do nosso Brasil que eles sempre querem dar um jeitinho. Algumas, claro, que tem aqueles que escutam, fazem o que a gente coloca, mas tem outros que realmente nós temos que meio que ficar pisando em ovos para que as coisas deem certo, né? E, claro, sempre se precaver, porque uma hora ou outra o que acontece? No meu entendimento, se eu vou na Receita, se eu vou falar com o auditor, eu entendo que ele sabe muito mais do que eu, porque ele está ali aplicando exatamente o que a lei está colocando. E aí pensa no dono da Ultra. Ah, eu vou lá, vou te propor tal coisa. É bom para você, é bom para mim. Ele estava pagando bilhões de propina. Isso quer dizer o quê? Quanto que ele faturou com isso? Muitos bilhões também. Porque ele não ia aceitar isso se fosse para um valor insignificante para ele, né? Então, de fato, isso reflete quem vê de fora. Por exemplo, os meus clientes que veem essa situação de fora, eles têm essa mesma. Ah, não. Quer dizer que vão me prejudicar e não vão prejudicar um grande empresário? Ah, não acontece nada no Brasil. E realmente isso já é uma cultura nossa. É impressionante, colocando aqui, indo para a terceira pergunta aqui, quem é o Arthur Gomes? Arthur Gomes da Silva é o auditor fiscal da Cefa. Ele foi apontado como o grande cérebro dessa operação. Inclusive, eu estava pesquisando sobre esse Arthur Gomes, esse auditor da Cefa. Ele se formou em primeiro lugar no ITA, né? Um cara extremamente competente. Exatamente. Em primeiro lugar. Extremamente e usou competente. Pro mal, né? E usou pro mal, né? Isso para o mal. E você vê que o Ministério Público o Ministério Público de São Paulo já afastou outros auditores que estavam também supostamente envolvidos no esquema. Então, você vê que alguém que coordenava os auditores, que era o Arthur Gomes da Costa, de repente ele passa a ser o grande cérebro de toda essa operação. E aí a gente chega para a outra pergunta, que é, eles foram presos, a custódia é provisória? Foi provisória? E aqui o que acontece? O Sidney de Oliveira, ele passou um tempo preso, mas não demora muito, saiu, ele já tá fora. Inclusive, ele foi muito esperto, porque ele foi obrigado a pagar uma multa de 25 milhões, tá? Um boletinho, né, de 25 milhões, ele se comprometeu a pagar, depois saiu da cadeia, comprometido a pagar, e o advogado entrou com uma ação, já cancelou esses 25 milhões, dizendo que é muito maior do que o patrimônio dele, né? Aí ele foi obrigado a usar tornozeleira, ele foi obrigado a entregar passaporte, foi obrigado a várias coisas, mas ele já conseguiu a derrubada disso na justiça, tá? Para você que está assistindo a gente agora, eu estou fazendo uma cobertura completa desse caso, que eu tenho me chamado muito a atenção, então você vai encontrar vários vídeos aqui no canal falando disso, tá? Então,
Só quem está preso ainda é o Arthur Gomes, o auditor. O Arthur Gomes. Começou como uma prisão, uma medida provisória, agora já está em prisão preventiva, e por aí vai. Só para você ter uma noção, a lei, colegas da bancada, o auditor, ele usava o certificado digital da Ultrafarma para fazer os processos da Ultrafarma na Cefa. Ele pegando o certificado da empresa, se fazendo de empresa para poder fazer os processos. Então, o cara, ele era um esquema... Já estava muito bem esquematizado, né? Inclusive, funcionava como uma empresa, tinha horários, eles eram extremamente organizados. Então, Sidney Oliveira, ele é o grande chefão, foi preso, foi solto, derrubou tudo que o Ministério Público jogou contra ele, tá? O auditor da Ultrafarma, o auditor da Cefale, olha o que você que está assistindo a gente, para você ver a malandragem das pessoas, né? Uma coisa é você ser exonerado do serviço público. Te exoneraram. Dependendo da circunstância da exoneração, normalmente uma exoneração te impede de participar de processos públicos no futuro. Mas o caso dele, ele não foi exonerado. Ele pediu para sair, foi exoneração a pedido. Olha a malandragem do cara. Olha como o cara... A gente olha assim, pessoal, pro mal, né? Pro mal, a galera, ela manja, né? Então, o cara fez todo um esquema de disponibilização de créditos tributários de ICMS, se aproveitando de que é um assunto de dificílimo entendimento, que poucas pessoas, até da própria Cefa, são poucos auditores que entendem crédito de ICMS. E ele usou tudo isso e ganhou propina em cima disso e está ganhando. Não, pode falar. Se quer falar, pode falar, Léo. É incrível, Fábio, que são muitos milhões, né? E com certeza ele não estava sozinho, é o que eu acredito. Tanto que tem o nome de uma outra pessoa lá dentro, junto com ele, né? Do Marcelo Almeida. Só que o que acontece? Provavelmente não estavam sós. Por quê? Porque tudo bem que ele é um grande conhecedor do ICMS, para ele ter chegado até isso, é um ponto ok. Porém, ele não estava sozinho, porque não tinha como ele levar. Ou seja, estava a mãe, tinha outras pessoas envolvidas. Só que, no meu entendimento, em algum pontinho ele foi bobo. A partir do momento que ele assinava, eu acredito que tenha pego ele aí. Porque ele poderia ter passado o processo, se tinham outras pessoas, passado para outros também. No meu entendimento, isso é uma questão de tempo para que isso ocorra. Claro, vai ocorrer talvez em sigilo, para que tenham mais pessoas envolvidas, tenham mais empresas envolvidas. Com certeza, tu deve ter acompanhado, há um tempinho atrás, que estava até passando no jornal, nos meios de comunicação, algumas empresas realmente que faziam esse trabalho de crédito tributário e que eles cobravam os créditos sem que as empresas tivessem esse crédito. Sim. Ele poderia estar fazendo isso, solicitando esse crédito sem a Ultrafarma ter esse crédito? Sim. Por quê? Porque o intuito dele, de fato, era propina. Ele tinha isso em mente, propina. Porém, a Ultrafarma também deveria ter algum crédito. Não deveria ser o que eles estão falando. Porque, pensa comigo, para uma empresa pagar bilhões de propina, Fábio, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E, claro, colocou no assunto do ICMS, que é uma coisa extremamente complexa. Não é qualquer pessoa que vai entender do assunto, não é qualquer auditor, qualquer profissional que vai dizer, não, é isso mesmo. Provavelmente, acredito que isso vai passar por auditoria, por um estudo mais detalhado, né, para ver até onde um tem culpa. Ele está cheio de culpa, porque passava por ele, claro. Agora, com relação ao Sidney, ele vai se precaver de todos os jeitos, do meu ponto de vista. Porque ele não era profissional da área e quem estava julgando, quem estava aprovando tudo, ele era conivente, claro, mas quem estava aprovando tudo era a pessoa que entendia do assunto e que poderia realmente dar o parecer. Então, provavelmente, ele, como a gente fala aqui no Pará, ele vai ser o Costa Larga. E é engraçado, Ale, que pouca coisa... Eu não me lembro de ter lido nada falando sobre a culpa do contador da Ultrafarma, ou sobre a equipe contábil da Ultrafarma. Eu fiquei pensando agora, eu vou até dar uma procurada, você que está assistindo a gente agora, aí se você
encontrou alguma reportagem ou sabe de alguma coisa apontando para a contabilidade da Ultrafarma, comenta aí, né? Porque realmente, eu vou até dar uma olhadinha nisso aqui pós-episódio. Mas, para finalizar, o que a Secretaria da Fazenda afirma? Que eles estão investigando o esquema, que eles já estão analisando e descobrindo todos os envolvidos. O mais maluco não é esse esquema fraudulento, mas o que mais me chama a atenção é o quanto a fiscalização evoluiu a ponto de encontrarem isso aí. Tá? Porque esse era um esquema altamente feito, altamente estruturado e foi pego mesmo assim. Então, vou fazer minhas considerações finais aqui, Ale, aí você faz as suas, tá bom? Certo. Então, o escândalo da Ultrafarma, ele só mostra uma realidade muito triste no nosso país, a realidade em que muitos profissionais do governo, auditores, pessoas da própria máquina pública se metendo em esquemas para ganhar mais dinheiro, ganhar mais influência, ganhar dívida com outros, e a gente vê cada vez mais essas coisas acontecendo. Eu espero que com as atualizações, com a reforma tributária e outros procedimentos, que o Brasil se ajuste. Eu finalizo aqui com a fala do meu herói intelectual, que é o Dr. Nassim Taleb. Ele disse assim, o Brasil não precisa de boas pessoas, o Brasil precisa de bons sistemas. E eu concordo. Infelizmente, eu concordo, porque o ideal seria que toda a máquina fosse composta por boas pessoas. Mas como isso não vai ser uma realidade, então precisamos de bons sistemas. Então, o que fala é Fábio Andrade, a Lei vai para as considerações dela. Então, por gentileza, a Lei pode fazer suas considerações. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, para falar sobre o assunto. Concordo também que a reforma tributária está aí e acredito que ela vai ajudar muito com relação a isso. Acredito que o sistema brasileiro mudando, talvez a nossa realidade seja outra daqui para frente. E também acredito que essa sensação principalmente de impunidade, não aconteça. Provavelmente vai acontecer, mas eu espero que não aconteça. Por quê? Porque a partir do momento que o grande está sendo punido, o pequeno, o médio, ele vai acontecer a mesma coisa com ele. E isso faz com que o Brasil encaminhe para esse outro lado que não seja a corrupção, porque, de fato, hoje, o nosso país ele é conhecido assim. Como é verdade, a gente precisa... O que adianta ter boas pessoas, inteligentes, mas que vão para o outro lado? Não é isso que o nosso Brasil precisa, né? Então, queria agradecer de antemão o convite. É isso, pessoal. Então, gente, nossas redes sociais estão aparecendo aqui, as minhas redes sociais, a rede da Lê. Segue a gente aqui no canal, segue a Lê nas redes sociais, eu estou nas redes sociais. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço e valeu! Deixa eu parar aqui a gravação. Deixa eu finalizar aqui a gravação. Beleza.